Olá! Como vocês estão? Hoje o papo vai ser sobre autenticidade. Eu resolvi falar desse assunto porque algumas mulheres me pediram lá no Instagram para contar como eu me entendi como uma mulher autêntica, como que foi esse processo na minha vida. Por sinal, se você não me segue, vai lá no Instagram, é @autênticas.fotografia. Aproveita, conheça o meu trabalho e fique mais pertinho de mim por lá. Eu acredito que uma mulher autêntica é aquela que sabe que é única, exclusiva, que ama ser quem ela verdadeiramente é e quer deixar sua marca por onde passa. Eu também entendo que autenticidade é um processo, como já diz a palavra, é um processo único, cada uma vai viver esse processo de uma maneira. No meu caso, eu acredito que tudo começou desde a infância. Na minha família, eu sou a mais diferentona. No caso, eu sou filha de mãe branca e pai negro, só que eu sempre convivi com a família da minha mãe, onde todo mundo é branquinho, clarinho, cabelo liso, meus avós têm os olhos claros. E eu sempre fui a neta moreninha, do cabelo cacheadinho. E esse primeiro processo aconteceu por meio da minha autoimagem, da forma com que eu me via. A minha mãe e meu irmão principalmente tiveram muita sensibilidade desde a minha infância de entender que eu ali no meio do qual eu convivia, e talvez também na escola eu passaria por isso, de me ver como uma criança um pouco mais diferente das demais. Afinal, na escola, naquela época, ser cacheada não era algo tão comum e tão bem aceito como hoje em dia já tem sido muito mais trabalhado, muito mais aceito, né? Então, a minha mãe e meu irmão, eles sempre reforçavam muito pra mim, e isso fez total diferença, de que ser diferente é ser especial. Isso sempre me marcou muito, porque todas as vezes que eu questionava a minha aparência, por que eu não parecia com as meninas da escola, por que eu não tinha o cabelo liso, ou por que eu era mais morena que todo mundo lá em casa, né? Apesar de saber que eu tinha o outro lado na família, mas essa identificação pela convivência, às vezes mexia com a minha autoestima. E por eles reforçarem que eu era linda do jeito que eu era e que ser diferente estava tudo bem e que isso me fazia me destacar e ser especial, foi fortalecendo a forma com que eu me via. E aqui eu acho muito interessante a gente falar a respeito das palavras de afirmação, né? Às vezes a gente não tem isso de outras pessoas, mas eu entendo que quando a gente repete alguma coisa para nós mesmas, isso vai se tornando uma verdade, né? Vai criando raízes. Então, por exemplo, isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Quando você olha para você, para sua imagem, ou para quem você é, e você fala assim: ai, eu sou feia. Ai, nossa, que cabelo horrível. Nossa, olha esse olho. Sabe, quando você começa a ver defeito em você e você começa a falar isso pra você mesma, ou você fica: ai, eu não consigo. Ai, eu sou burra. Nossa, que ignorante. Você fica falando isso pra você, você cria isso, você tem isso pra você como uma verdade. E isso vai criando uma raiz tão grande dentro de você que você começa a distorcer essa imagem. No caso, eu acredito que se você não tem quem te falar isso, reforçar, porque é importante, você tem toda liberdade e autonomia pra falar pra você mesma, sabe? Olhar pra você e falar: nossa, como eu sou linda. Nossa, eu consigo, eu posso, eu vou aprender, eu ainda não sei, mas eu vou aprender. Nossa, esse cabelo é maravilhoso. E aqui também eu quero fazer um outro adendo, digamos assim, que sempre também fez muito sentido na minha vida. Eu sempre fui daquelas assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Ou eu ficava repetindo pra mim alguma coisa até aquilo se tornar uma verdade, como eu acabei de falar. Então, por exemplo, às vezes eu estava super insegura. Afinal, todo mundo tem momentos de insegurança. Todo mundo tem aquele momento que se olha e fala assim: nossa, hoje eu tô péssima. Nossa, eu tô me sentindo deslocada. Nossa, eu não me encaixei aqui. E mexe com a nossa estima.
E tá tudo bem também, tem esses processos, sabe? Eu acredito que todo mundo passa por isso e a gente precisa respeitar esses momentos. E quando isso acontecer, a gente tirar um tempo para fazer uma autoavaliação, se analisar, ver o porquê que você se sentiu assim e trazer novamente essas verdades para você. Então, voltando, né? Porque eu vou lá, volto aqui, mas vão se acostumando. E o que acontece? Eu falava pra mim, mesmo nesses momentos de insegurança, por exemplo, eu tô na escola, eu tinha que fazer uma apresentação, eu tava super com vergonha, super insegura, eu falava, não, você consegue, vai lá, você não tem vergonha, você não é tímida, por mais que eu tivesse tímida e com vergonha, sabe? Eu ia lá, falava pra mim até aquilo se tornar uma verdade de fato. Então eu acredito que isso me ajudou muito a criar segurança em quem eu sou, em quem eu era naquele momento e me formando como uma pessoa um pouco mais segura em relação à minha imagem e em relação à pessoa que eu era mesmo, aos meus sentimentos e às minhas emoções. Mas teve uma época da minha vida que foi mais nesse momento de adolescência até se tornar adulta, que teve alguns conflitos aí. A gente passa por esse período de querer ser aceito ou também ter aquele lado assim, vou na contramão do mundo. Por ter tido uma criação em que fortalecia em mim que ser diferente era muito legal, e eu gostava disso. E tem uma outra coisa aqui que eu acho que assim fez toda a diferença em eu me ver como diferente e amar ser assim, que é o meu nome. Isso sempre assim foi muito forte em mim, porque me dava personalidade, sabe? Quando as pessoas perguntavam o meu nome e falavam, nossa, eu nunca ouvi, não conheço ninguém com esse nome, mais uma vez isso fortalecia de que eu era diferente. E aquele ar de curiosidade das pessoas, ou de interesse, de querer saber a minha história por meio do nome, isso despertava um interesse em mim e que eu gostava, sabe? Eu sentia prazer. Mas nesse processo de adolescência, eu comecei a querer, obviamente, afirmação, mas também amava querer ser a diferentona e a andar na contramão. Eu odiava modismo, ao mesmo tempo em que alguns momentos, algumas coisas, eu queria, né, ser inclusa, estar inclusa ali entre os meus amigos. Então, por exemplo, tinha alguma bota que estava na moda. Eu queria, óbvio, aquela bota, mas eu teria que ter alguma coisa diferente naquela bota. Ou eu iria inventar, ia mudar a bota e usar de uma forma diferente, simplesmente pela necessidade de andar na contramão e por querer ser diferente. Só que isso começou a se tornar uma cobrança dentro de mim, né? Eu achava que para eu ter personalidade, para eu me destacar, para eu ser especial, de fato eu teria que ser a diferentona. Com o amadurecimento, eu fui entendendo que essa questão de ser diferente não poderia ser uma cobrança e que tudo bem eu ser como os outros. O que eu fui entendendo é que a autenticidade tem tudo a ver com identidade, sabe? Uma mulher com a sua identidade bem formada, estabelecida, ela tem um poder inestimável, sabe? Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Não é à toa que a identidade, que o logo da minha empresa é uma digital, porque a digital te lembra, né, que você é única, você é exclusiva, só você é o que você é, só você tem o que você tem. Então assim, quando eu passei a entender que quando você tem esse autoconhecimento, você se entende e você tem clareza, você se conhece, você sabe, não, tudo bem, eu gosto disso aqui que todo mundo gosta, mas eu tenho convicção das coisas que eu gosto, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, independente do externo, independente do que o outro pensa, independente do que o outro vai achar, mas tendo certeza e respeitando os meus gostos, as minhas preferências, as minhas fraquezas, as minhas forças. Tendo conhecimento sobre tudo isso, isso me fortalecia como uma mulher autêntica. Mas o fato de eu ter o autoconhecimento, saber quem eu era. E eu te falo a mesma coisa, sabe? Tudo bem se você gosta do que todo mundo gosta. Tudo bem se você não tem um cabelo diferentão, né? Afinal, tem muitas pessoas, não são todas, tá? Mas algumas pessoas que se escondem atrás de uma aparência. Às vezes usam o cabelo
totalmente diferente, uma roupa totalmente diferente, mas simplesmente para esconder uma segurança, um medo, ou às vezes até com a intenção de afastar os outros. Então, ser diferente também não significa ter essa autenticidade, ter a liberdade de ser quem você é, porque tem muito isso, sabe? Ser autêntico é você ser livre, é você saber quem você é e você desfrutar disso, sabe? É uma liberdade quando você se conhece, porque você sabe os seus limites, você sabe o seu potencial, né? E você consegue trabalhar, você consegue se moldar melhor. E eu acho isso incrível, sabe? E também respeitar, como eu disse, se você tem um momento de fraqueza, tem alguma coisa que te torna ali insegura, você não vai ter medo de fato de tipo assim, ai meu Deus, como eu sou fraca. Você não vai se ver como uma fraca. Você vai entender que aquilo é um ponto de fraqueza, mas não que você é uma pessoa fraca. Entende o que eu tô querendo falar? Então, assim, eu acho que respeitar tudo isso, entender, ter este conhecimento, vai fortalecer a tua autoimagem e automaticamente, né, você vai se entender como uma mulher autêntica, que sabe quem você é, que deixa a sua marca, porque assim, eu conheço pessoas que são básicas, simples, que são doce, sabe? Que não tem aquela personalidade marcante, porque tem isso, né? Tem gente que chega chegando, mas tem gente que não, e tá tudo bem. E ainda assim, essa mulher é autêntica. Por quê? Porque ela sabe se posicionar, porque ela, é o jeito dela, e ela tá em paz com isso. Eu queria trazer essa reflexão, eu acho que foi isso que me fez entender a respeito de autenticidade, amar quem eu sou, amar até mesmo as minhas fraquezas, porque tanto as minhas fraquezas quanto os meus erros me formaram como mulher, como pessoa, me fizeram entender, sabe? Não tenha medo, não se limita tanto, sabe? A gente tem que ter cautela com algumas coisas, mas eu acho que em outras a gente precisa se jogar, sabe? Se joga, experimenta. Eu digo isso até em roupa. Às vezes eu que gosto de ficar querendo usar coisas diferentes, às vezes eu uso. Se vai dar bom, se vai dar certo de fato, eu não tenho certeza. Mas eu vou ver isso depois que eu usar. E se eu errar no look, tudo bem também, acontece. As grandes artistas aí erram com as roupas, sabe? E isso aí você vai se conhecer, você vai falar assim, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo, eu não deveria ter usado isso, deveria ter ido por outro caminho. E aí você já tem um aprendizado, aí você já tem mais uma etapa de autoconhecimento bem sucedida, né? Porque você vai se entender um pouco mais. Então é isso, eu queria te trazer para essa reflexão, compartilhar um pouquinho da minha história. Eu não me sinto, gente, eu não me sinto a linda, maravilhosa, perfeita todos os dias. Tenho problema, assim, às vezes com a autoimagem, às vezes não fico muito satisfeita com alguma coisa do meu corpo, ou com a forma com que eu falo, com a forma com que eu me expresso. Por exemplo, eu me incomodo muito e luto, porque eu vejo isso como uma fraqueza. Eu fico divagando muito quando eu falo, sabe? Eu tô falando aqui, eu vou lá, eu volto. É difícil pra mim ter uma linha de raciocínio, ser objetiva. Gente, na faculdade de jornalismo, que eu tinha que escrever texto e ser objetiva, era uma tortura pra mim, porque isso é difícil. E eu acho que eu preciso melhorar nisso. Então eu sinto muita insegurança às vezes de vir falar. Por exemplo, tentei gravar esse vídeo outras vezes, em outros dias, por 1000 vezes, porque eu queria falar certinho. E eu resolvi, falei assim, não, grava, conversa com a pessoa que tá ali te assistindo. E seja você, sabe? Daqui uns anos as pessoas vão ver mais vídeos seu e você vai estar diferente, você vai ter aprendido, você vai ter melhorado. Então simplesmente faça, execute, porque é fazendo que você vai aprendendo, né? Então eu tenho isso muito forte pra mim e acredito que tudo isso colaborou muito pra eu ser a pessoa que eu sou. Ter sim confiança na pessoa que eu sou e na pessoa que eu serei, porque eu acredito que eu estou aí sempre em busca constante de transformação e ser uma mulher ainda mais forte, mais com clareza a respeito das minhas visões e dos meus sentimentos.
Então por hoje é só, meus amores. Espero que esse papo tenha sido super relevante para você, que tenha te motivado, aberto os seus horizontes para se olhar de uma forma diferente. Espero ter te inspirado de verdade e que você possa se olhar com mais carinho, com mais amor, respeitar os seus processos e desfrutar da liberdade de ser quem você verdadeiramente é. Esse é o meu maior desejo. Então, não se esqueça, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, me conta se você se considera uma mulher autêntica ou não, como que foi esse processo pra você, o que você gostaria de fazer pra se tornar uma mulher autêntica, enfim, compartilha ali comigo que eu vou adorar ler, responder e ter vocês mais pertinho. Compartilhe esse vídeo, se for bom pra você, compartilha com outras mulheres, porque com certeza isso pode transformar a vida delas também. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Ah, eu esqueci, se inscreva nesse canal, porque quando você se inscreve, você recebe tudo o que tem aqui e você fica por dentro de tudo, bem pertinho de mim. Vai lá nas redes sociais também. Beijo!